A primeira grande lição de Moisés, no segundo trecho da sua vida, é que ele aprendeu no deserto, que no deserto Deus fala com a gente. Foi no deserto. Foi quando ele aprendeu a tirar as sandálias dos pés. Foi quando ele aprendeu que andar na presença de Deus não pode ser na mesma maneira que ele andava dentro do contexto do palácio. Um novo caminhar agora, uma nova maneira de andar. Foi no deserto que ele aprendeu a ter paciência, porque enquanto ele estava lá, dentro do contexto do palácio do Egito, dentro dos cuidados da cultura egípcia, ele agiu, ainda que fosse em defesa de um ser, de um compatriota, mas ele agiu de forma impaciente, e a sua maneira de agir levou uma pessoa a morrer e ele ter que fugir para não ser morto. Ali nesses 40 anos do deserto, ele aprendeu que deserto, na verdade, não é um lugar onde a gente vai ver simplesmente ossos secos. Que no deserto o Senhor se faz presente e transforma deserto em manancial para a vida da gente. Porque Deus disse para ele: você vai tirar o meu povo do Egito e vai trazê-lo para o deserto, e no deserto vocês vão me celebrar. Você pode dizer glória a Deus? Fale comigo. Eu quero crer para a minha vida que toda situação desértica que eu venha passar, ou que eu esteja passando, é porque Deus quer me ensinar a celebrá-lo, a adorá-lo, a exaltá-lo, porque esse deserto vai ser lugar de festa para a minha vida. Moisés então vai em obediência àquilo que ele tinha aprendido, e diz: eu não posso continuar conduzindo o povo se a presença de Deus não for manifestada na minha vida e presente na vida deles. Por favor, eu te rogo, mostre-me tua glória. E ele diz: o que ele fez para Deus atender essa oração dele? Quantos aqui estão orando pela presença de Deus? Quantos querem o fogo da presença de Deus? Quantos querem a manifestação de uma rocha brotando e jorrando água, e não vai faltar água na sua vida? Quantos fazer glória a Deus? Oh meu Deus, quantos têm orado para que Deus seja verdadeiramente seu Emanuel? Então sigam esses 5 passos. Primeiro, Moisés, ele rejeitou. O texto diz que ele recusou, ele renunciou, ele abnegou ser chamado filho da filha de Faraó. Então o primeiro princípio está aqui. Moisés, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. O que é que significa isso? Recusar, abrir mão desse direito de ser chamado filho da filha de Faraó. Ser filho da filha de Faraó, abrir mão disso, é abrir mão de pensar que um dia eu herdarei o trono. Abrir mão de ser chamado filho da filha de Faraó não é pouca coisa, senhores. É abrir mão de morar num palácio. Recusar ser chamado de filho da filha de Faraó é recusar ter um status nobre diante dos homens. Recusar ser chamado filho da filha de Faraó é recusar os banquetes que são servidos no palácio. Recusar ser chamado filho da filha de Faraó é recusar os tesouros desse palácio. Agora preste atenção. Recusar ser chamado filho da filha de Faraó é abrir mão de ser cercado pelos exércitos
do Egito. Ele abriu mão, ele recusou, ele abnegou. Mas para isso o texto nos dá um toque. Como eu posso aprender a renunciar? Como eu posso aprender a negar? Como eu posso aprender esse segredo da renúncia? Como eu posso abrir mão de palácio, de tesouros? Como eu posso? Primeiro, eu preciso entender que quando eu recuso alguma coisa, é que eu estou comparando esta coisa com outra coisa. Fala para mim, recusar é colocar em comparação A com B. Ou seja, se ele estava recusando ser chamado filho da filha de Faraó, o que ele tinha de mais importante para recusar isto em detrimento disto? Está dando para entender? Estou me fazendo entender? Ele vai deixar de ser chamado filho da filha de Faraó para ser chamado de quê? Um hebreu, um escravo. Parece que a comparação não é muito justa. Ele vai deixar a glória para viver agora na pobreza? Ele vai deixar a exaltação do seu nome para agora se transformar em alguém praticamente sem nome? Onde está o segredo? Como é que se faz isso? O texto diz no início assim: sendo Moisés já grande. Fale comigo, sendo Moisés já grande. Presta atenção, adolescentes. Presta atenção, meninos, meninas, senhores e senhoras. Nós só conseguimos abrir mão de uma coisa que aparentemente nos projeta para aquilo que aparentemente não nos projeta. Nós só conseguimos abrir mão de uma coisa que aparentemente nos exalta para aquilo que nos esvazia, quando nós somos grandes, maduros, adultos. Porque criança não faz esse tipo de escolha, porque criança não tem sentido de valor apurado. Se você coloca um cordão de ouro e coloca um cordão cheio de biju, lembra aquela balinha biju que a gente comia antigamente, que era tudo coloridinha? Faz aquilo ali, ela vai querer aquele coloridinho, porque é bala e não é aqui. Por quê? Porque ela não sabe o que é valor. Você só começa a renunciar a algo maior por algo menor quando você percebe que esse algo maior, o valor dele não é tão grande quanto o valor desse menor. Tá entendendo? Parece que foi isso que Jesus fez conosco. Em Filipenses diz que ele não teve por usurpação o ser igual a Deus, a glória dos céus, a presença e ser rodeado de anjos, as ruas maravilhosas do céu, toda a suntuosidade celestial. Mas para que ele pudesse resgatar a minha vida e a sua vida, ele viu mais valor em mim e em ti, resgatado por ele, do que tudo aquilo que ele tinha no céu. E ele desceu da glória, e o homem se fez, a cruz ele foi. À tarde, vendo algumas passagens com a minha neta, aprendi uma coisa muito interessante. Você sabia que para cada crucificado, a cruz era feita de acordo com o crucificado? Fale comigo, toda cruz tinha o tamanho do crucificado. Então, se Luiz fosse crucificado, a cruz era baixinha. Se Kiko fosse crucificado, a cruz era altinha e mais forte. Fala comigo, a cruz tinha o tamanho do crucificado. Quando Jesus foi condenado, iria ser condenado também um homem chamado Barrabás. E esse Barrabás era um malfeitor, um ladrão, uma pessoa que não tinha uma boa índole. Barrabás. E foi colocado diante do povo: Barrabás ou Cristo? E a multidão disse: crucifica Jesus e solte Barrabás. E Jesus foi então
carregando a cruz até o Gólgota. Quando chegou lá, prenderam os seus pés, cravaram uma de suas mãos, e quando foi cravar o outro braço, ficou curta. Fale comigo, ficou curta. Você pode abrir o seu braço sem bater no outro? Pode? Aí estica o seu braço. Não chegou lá no ponto daquela última taxinha, daquele último prego, e parece que deslocou o braço de Cristo, porque aquela cruz não era para Cristo. Aquela cruz não foi medida do tamanho de Cristo. Aquela cruz não era G, N, P, nem GG ou extra G. Aquela cruz era do tamanho de Barrabás. Aquela cruz era do tamanho de Fernando. Aquela cruz era do tamanho de João. Aquela cruz era do tamanho da Renata. Aquela cruz era do tamanho da humanidade. O nome Barrabás, fala comigo, Barrabás. Bar é o prefixo filho. Abás é Abba. Então ele era filho de Abba. Como Bartimeu, filho de Timeu. Como Bar Jonas, filho de Jonas. Aquela cruz era para Barrabás. Abba é pai. Então Barrabás era filho de Deus. Aquela cruz era para cada um de nós. E Barrabás simboliza o Filho de Deus que ia para aquela cruz no lugar de Barrabás, no meu lugar e no seu lugar. Será que você consegue entender que Moisés ali estava vendo algo que o texto de Hebreus, e ele não traduz isso quando escreve o Pentateuco, mas agora o autor aos Hebreus consegue colocar para nós que tudo ele fez pela fé, vendo o invisível, vendo aquele que é invisível. Ele recusou toda a pompa do palácio, toda a suntuosidade de Faraó, todo o governo que ele teria posteriormente como filho adotivo da filha de Faraó, por causa de uma coisa que ele estava vendo, um prêmio que estava à sua porta, algo novo que o Senhor tinha mostrado para nós. Ele diz que ele recusou. Segunda coisa que ele faz, ele diz que ele escolheu. Fale comigo, escolheu. O verso 25 diz: escolheu. Uma escolha, queridos. Escolha é algo que nos motiva. Aquilo que eu vou escolher, eu escolhi esse aqui, tinha dois, eu escolhi isso, e isso vai motivar, produz motivação. As nossas escolhas, e quando nós escolhemos porque eu preferi este e não este, isso traz uma motivação interior para o passo seguinte, uma motivação para a gente prosseguir. As escolhas trazem isso para nós, que falam a nossa preferência daquilo que nós queremos. Ele diz que preferiu ser maltratado por causa da glória. Ele preferiu ser maltratado. Ele preferiu se juntar com o povo de Deus e ser maltratado como um escravo, pisando em barros, para fazer tijolos para as pirâmides, para os sarcófagos do Egito e dos cidadãos daquele lugar nobre, do que os prazeres transitórios do Egito do pecado. Queridos, quem quer ver a glória de Deus precisa escolher entre os prazeres do mundo e o prazer de Deus. Você não pode ter a glória de Deus se você não souber fazer essa dicotomia entre aquilo que Deus gosta e aquilo que Deus não gosta, em aquilo que dá prazer a Deus e aquilo que te dá prazer, entre aquilo que alegra os céus e aquilo que alegra o mundo, porque aquele que é amigo do mundo não é amigo de Deus, e aquele que é amigo de Deus não é amigo do mundo. Ele preferiu então ser maltratado por causa da glória, por causa da presença.
Ele quer pagar esse preço. Parece que eu vejo Paulo aqui falando em Coríntios capítulo 9, versículo 27, quando ele diz: antes eu mesmo esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão, para eu mesmo não vir a ser reprovado. Quantos querem a glória de Deus, o poder da presença de Deus, a suficiência da presença de Emanuel, o caminhar seguro pelos passos de Cristo, a presença do Senhor? Nós precisamos saber escolher. O próximo passo que ele nos ensina, o verso seguinte nos dá conta de que ele considerou a vergonha, o vitupério, o opróbrio de Cristo por causa de maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava o prêmio. Aleluia, aleluia, aleluia. E aí ele faz mais 3 coisinhas importantes. Primeiro ele recusa, depois ele escolhe, e agora ele abandona, ele deixa. Fala comigo, ele deixa. O verso 27 diz: pela fé ele abandonou o Egito. Fala comigo, abandonou o Egito, deixou o Egito. Aqui eu entendo que Moisés passou por esse movimento de santificação. Ele saiu do Egito e o Egito também saiu do seu coração, coisa que não aconteceu com o povo dele. O povo saiu do Egito, mas o Egito continuou no coração. A comida do Egito, o cheiro do Egito, o grife do Egito, sabe, as coisas do Egito ainda estavam no coração do povo, porque quando Moisés se afasta, o povo volta a praticar a idolatria, o povo volta a praticar as feitiçarias inerentes à idolatria. Mas Moisés não, Moisés queria a presença de Deus, porque ele saiu do Egito, e conquanto ele tenha comido da gastronomia do Egito, agora ele aprendeu que Deus o alimentava de uma outra maneira. Deus agora o alimentava com maná, e pela manhã caía farinha do céu, e as pessoas chegavam lá e falavam assim: o que é isso? Maná significa, o que é isso? O que significa maná? O que é isso? Fala assim: o que é isso? Quando você tem uma grata surpresa, fala: o que é isso? Quando eu estava vindo para cá, um dia falou comigo: vem correndo, e no meu corredor você vai ter uma surpresa boa. Aí eu falei assim: gente, o que será que ela vai me dar agora? Será que ela vai me dar agora um pedaço de bolo, de pudim, de leite condensado que ela guardou para mim? O que ela está lá segurando para quando eu entrar? Será que ela vai me dar um abraço? Será que tem quem veio? Papai está aí? Meu irmão está aí? O que aconteceu? Aí quando eu cheguei, eu vim andando, abracei, e quando eu olho para o lado, vejo os meus irmãos do Chile. Que é isso? Maná. Fale comigo, maná. Que é isso? Moisés aprendeu a sair do Egito, mas também a tirar o Egito do seu coração. Eu não quero mais essa comida, eu não quero mais essa alimentação, eu não quero mais essa discoteca, eu não quero mais essa jogatina, eu não quero mais esse vício, eu não quero mais. Eu saí daí, o Egito saiu de mim, eu também deixei o Egito para lá. Eu agora estou rumando, eu agora estou sendo alimentado pela surpresa divina de ser alimentado com o pão nosso de cada dia que Ele nos dá hoje. E cada vez que eu faço isso, eu levanto as mãos para o céu e falo: o que é isso? Ele diz: é a minha providência para a sua vida. Moisés aprendeu a deixar o Egito. Gente, não tem como nós percebermos a glória de Deus, andarmos na glória de Deus com os mesmos passos que nós dávamos no Egito, com o mesmo jeito que eu dava no Egito, com a mesma maneira que eu namorava no Egito, com a mesma maneira que eu casava no Egito, com a mesma maneira que eu comia no Egito, com a mesma maneira que eu jogava no Egito, com a mesma maneira que eu conversava no Egito. Saia do Egito para experimentarmos a presença de Deus, para que a presença de Deus nos acompanhe. Ele diz que ele abandonou o Egito. Está comigo? Abandonou, deixou. Sabe que esse verbo é muito forte na Bíblia. Esse abandonar tem
um sentimento de ligação profunda. Tanto é que o texto fala lá em Isaías: pode uma mãe abandonar o seu filho que gerou? Mas se todavia, coisa que é difícil, todavia eu não abandonarei você. Olha o que o texto diz: abandonou. Mas segundo, terceiro, quarto, diz assim, eu gosto dessa, eu gosto muito dessa. Quer ouvir? Quer ouvir, minha filha? Quer ouvir, pastores, no dia do pastor? Olha o que o texto diz: ele não ficou com medo do rei. Eu não temerei a cólera do inferno, eu não temerei a ira de Satanás. Ele, para se apropriar da glória de Deus, este moço teve que aprender a rejeitar, a recusar ser chamado filho da filha de Faraó. Ele teve que escolher sair do palácio e viver sendo maltratado como um hebreu comum. Ele teve que abandonar o Egito, mas agora vem, ele teve que nutrir forças espirituais para resistir à ira de Faraó. Vou dar um toque novo para você aqui, e agora eu acho que você vai tirar essa mão aí do bolso, essa mão cruzada, e você vai dar um glória a Deus. Sabe por quê? Lá em 1 Pedro 3 está escrito assim: sede vigilante, sede sóbrios, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando. Se você for fazer uma pesquisa depois que terminar o culto, pode ir no Santo Google aí, você faz uma pesquisa: como é que o leão faz para pegar a presa? Em nenhum lugar você vai achar um leão rugindo para pegar a presa. Fala com isso: leão não faz barulho, leão não ruge, e ruge é o leão que ruge para pegar a presa. Então por que o texto diz que o inimigo está andando em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar? Continua a pesquisa e você vai ver: um leão só ruge quando ele vê um leão maior do que ele. Eu vou repetir, porque talvez não tenha chegado ainda aí. Um leão só ruge quando ele vê um outro leão maior do que ele. Sabe por que o inimigo está rugindo aí? Sabe por que você vê rugidos de leão? Sabe por que de vez em quando você fica meio apavorado? Porque está vindo, parece que ele está vindo, ele está querendo me pegar, ele está querendo me pegar. Sabe por quê? Porque o leão da tribo de Judá está ao teu redor, e o outro está ao teu derredor. O maior está perto de você, o menor está rugindo, porque ele está vendo o leão da tribo de Judá, que guarda a sua vida, que guarda a sua casa, que guarda as suas emoções, que guarda a sua fé, que guarda o presente maior da glória de Deus em você. Ele não teve medo da ira de Faraó. Sabe, queridos, muitas vezes a gente fica com mais medo do diabo do que mais fé na presença de Deus. Mas essa noite eu profetizo que você vai contemplar o leão ao teu lado e todos os leõezinhos ao teu derredor, porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Em último lugar, o texto diz: para a presença de Deus, a ousadia deste moço em querer a presença de Deus o fez tomar estes passos, que são passos tremendos, para que a glória de Deus nos acompanhe. Ele recusou ser chamado ser filho da filha de Faraó. Ele escolheu ser maltratado como um hebreu do que ficar lá com os tesouros e os prazeres transitórios. Ele abandonou o Egito. Ele não teve medo.
da cólera do rei. Aleluia, aleluia. Toda pessoa que é abençoada e que quer ser abençoada, ele perde o medo de Satanás e cria coragem para viver com Deus. Foi assim com Esther. Ela estava lá, precisava chegar na presença do rei. Havia uma sentença contra o povo. Ela não sabia, mas Mardoqueu chegou para ela e disse: Esther, oh Esther, quem sabe, Esther, não é para esta hora que você vai chegar ao reino, Esther. E ela diz: eu vou. Se ele não atender, não atenda, porque eu sei que salvação de outra parte virá. Eu vou, porque o meu Deus é maior do que Ataxerxes. O meu Deus é maior do que Emã maldoso. Eu não tenho medo. Eu quero ter prazer de encontrar o meu rei. Por isso não temerei os reis desta terra. Ah, queridos, eu quero apenas atear a sua mente, ativar a sua fé, abençoar o seu coração. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 19, versículo 25, que nas orlas, no enfeite da túnica de Cristo, do guerreiro, antes do sobretudo, tem aquelas roupas que ele coloca embaixo. E embaixo, enquanto ele estava cavalgando naquele cavalo branco, a roupa subia. E quando subia, aquilo que estava escrito na borda lá da sua veste real subia, e as pessoas viam como se fosse na sua coxa escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você pode dar um aplauso a ele. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Aleluia. Em último lugar, queridos, ele diz que ele ficou firme. Vale, fique firme. Firme. Aí ele diz: permaneça firme, como quem vê aquele que é invisível. Aleluia. Vamos falar juntos esse último verso e vamos orar, irmão. Vamos orar pela nossa vida, vamos orar pela nossa casa, vamos orar pelo nosso bairro, vamos orar pela nossa cidade, pelo nosso país. Vamos orar, irmãos, firmes. Diz o texto, o último versículo, ele, vamos falar juntos o que é que ele fez? Ele recusou, ele escolheu, ele deixou, ele não temeu e ele ficou. Eu profetizo que você vai sair daqui e não vai esmorecer, você vai ficar firme. Eu profetizo que você vai sair daqui e não vai titubear, você vai ficar firme. Aleluia. Permaneceu firme, como vendo aquilo que é invisível. É isso, eu não sei, eu me esqueci um pouco o texto. É assim que está escrito no último verso. Ele permaneceu firme, como vendo aquilo que era invisível. A minha Bíblia diz assim: ele permaneceu firme, como vendo aquele que era invisível. Fala, não era aquilo, era aquele. O que ele estava querendo era a glória, e o que apareceu para ele foi a presença. Fala comigo, o que ele queria era a glória, e o que Deus manifestou? A presença. Isso significa que ele não queria brilho, ele queria a pessoa. Fala comigo, ele não queria o batom, ele queria os lábios.
Fale comigo, ele não queria o diadema, ele queria a cabeça. Fale comigo, ele não queria a roupa, ele queria o abraço. Mostra-me a tua glória. E Deus diz: eu manifestarei a minha presença. Se eu pudesse ir com você um pouco mais atrás, mas o tempo já foi. Eu gosto daquela expressão lá de Êxodo, quando ele assim: tá bom, Moisés, chega para aqui para frente, Felipe, um pouquinho, por favor. Aí, tá bom, Moisés, eu vou atender a tua presença, mas presta atenção, Moisés, ninguém pode me ver, porque se a pessoa me ver, ela vai morrer, ela não vai aguentar. Então, Moisés, eu vou te colocar no lugar. E Moisés, eu vou passar a minha mão no teu rosto, e você vai me ver pelas... Quantos querem ver a glória de Deus? Querido, eu profetizo que se você quer ver a glória de Deus, o Senhor vai manifestar a presença, e a presença dele vai ser tão viva que você vai sentir o carinho de Deus, o aconchego de Deus, o calor do abraço dele na sua vida. Em nome, mas fique firme. Sabe, tem uns cachorros que eles são cachorros de caça, uns parecidos com os dálmatas, não tem? Que o cara, aí o cachorro sai, aí sai aquela cachorrada, tá certo? Amém? Tá entendendo ou não? Então, deixa eu falar para você, Renata, por obséquio, pastor, fique de pé, por obséquio. Quando eu der o tiro, você vai dar o latido e vai vir correndo. Aí quando ela começar correndo, todos vocês começam a fazer um au, 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 au atrás dela, tá bom? Então, assim, ó, entendeu o negócio? Mas ó, você tá aí, deu o tiro, você viu o negócio caindo, certo? Aí tá todo mundo ali. Aí você sai correndo e fala, au, 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 certo? Aí todo mundo fala, au, 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 atrás. Entendeu? Então, 1, 2, 3 e pá! Sabe por que que ela latiu correndo e vocês latiram atrás? Porque quando um cachorro vê que o outro cachorro latiu, é porque ele viu alguma coisa. E mesmo que os outros não estivessem vendo, eles correm atrás daquele que viu. Permanecer firme, vendo aquele que é invisível. Querido, eu profetizo que a glória de Deus será sobre a sua vida, e muita gente vai falar assim: é o que é isso que está na tua vida? É o que é isso que está fazendo você diferente? É o que é isso que está dando força para você continuar? É o que é isso? Por que que você está tendo isso agora? E você vai dizer: au, 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 au. É a coisa mais fantástica do mundo, cara. A gente chega lá em casa, a gente tem uma pit seca lá em casa, uma cachorra vira-lata, mas a bicha, quando eu tô dentro do carro, a bichinha lá em cima já começa. Sabe que eu cheguei. Ela vê o invisível, dá para ir pela parede, ela consegue perceber. É ele que chegou. Interessante, outros carros passam da mesma marca, para em frente lá em casa, e ela não late. Só late quando eu chego com o barulho do carro, que é igual o barulho do outro carro, parecido com ele. Sabe por que tem muita gente perguntando a você: o que é isso? É o que é isso que você não esmorece? Por que você não joga a toalha? Por que você não desistiu do ministério? Ei, por quê? Por quê? Por que você está assim? Tantas lutas e tanto, e você está em pé. Por quê? Você diz: é porque eu vi a lebre. Eu vi caindo. Por isso que eu estou indo. Eu estou firme, vendo o invisível. Eu não cheguei, caiu lá, mas eu vi cair. Eu vi cair. Sabe, em Lucas capítulo 10 isso acontece, sabia? Lucas capítulo 10, Deus manda todo mundo de 2 em 2, casa em casa, lá. Daqui a pouco volta todo mundo. Ó Jesus, glória, 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 glória. Aí eu falo: o que foi, rapaz? Nós estamos felizes. Aí Jesus fala assim: aí ele fala: Senhor, até os demônios se nos submeteram. Aí Jesus fala: eu também vi o diabo caindo como um raio sobre a terra. Mas preste atenção,
tenham alegria, só porque os demônios te submeteram a vocês. Tenham alegria pelos seus nomes estarem escritos no livro da vida. Oh Deus! Oh Deus! Vamos ficar em pé, querido.